Vou voltar para o Nelson Teich, porque é o seguinte, ele que foi ministro da Saúde por um breve período, pode contar como é que é a administração no Ministério para a gente chegar a ter um absurdo de, no meio de uma pandemia, a gente ter quase 7 milhões de testes para o novo coronavírus encalhados. Eles foram comprados pelo Ministério da Saúde, foram gastos cerca de 300 milhões, eles estão quase perdendo a validade, vão perder a validade agora no mês de dezembro, entre dezembro e janeiro do ano que vem. Doutor Nelson Teich, como é que uma coisa dessas acontece? Eu acho que uma das grandes dificuldades quando você tem um país continental como esse, um problema agudo como esse, é você de verdade conseguir ter uma condução eficiente. A primeira coisa que eu digo é que você não consegue ficar eficiente da noite para o dia, principalmente numa pandemia, numa doença aguda como essa. Então, para o sistema ser capaz de conduzir de uma forma adequada, ele já tinha que ser assim antes. E ele tenta se ajustar o mais rápido que ele pode a situações como essa. Então você vê que a capacidade de execução, que a capacidade de fazer as coisas acontecerem, ela é baixa. Ela é baixa. E eu posso te falar, porque eu vou te falar o que eu falei quando eu estava no Ministério. Para mim, a forma como a gente está trabalhando hoje, ela é ineficiente. Quando eu coloquei lá atrás, eu acho que a testagem é importante, mas você tem que trabalhar também coordenar um programa de distanciamento, porque o que a gente faz hoje vai medindo, se piora, volta, se melhora, abre. Mas você não está no controle, você só vai medindo e vai soltando e abrindo, mas você não está realmente conduzindo aquilo não está na tua mão. Você só toma os indicadores para ver se está piorando ou melhorando, e você aí relaxa ou não relaxa de acordo com aquele número. E aí eu vou te dizer o que eu acho em relação a isso. E foi a razão, na época eu coloquei a parte de teste, eu disse que eu queria criar um programa de distanciamento, discutir o distanciamento, que na época foi tratado, naquela época todo mundo perguntava se eu era contra ou a favor do lockdown, ninguém parava para escutar o que você falava realmente. Então eu vou te dar alguns exemplos práticos. A Coreia do Sul, que as pessoas dizem que fez um teste em massa, isso não existe. A Coreia do Sul fez mais ou menos 60 mil testes por milhão. O Brasil fez 102. Agora, a contrapartida disso, se você pegar... vou falar de Luxemburgo. Luxemburgo é o país mais rico do mundo. É o único país do mundo que tem um PIB per capita que dá mais de 100 mil por pessoa por ano. Luxemburgo fez mais de 2 milhões de testes por milhão. Mais de 2 milhões. Mas ele vai para 500 mortes por milhão. E ele tem mais ou menos 48 ou 58 mil casos por milhão. Então, o que eu percebi analisando os números? Eu uso um pouco aquela base da Hopkins, que tem um site que eu sempre atualizo. Os países que realmente conseguiram controlar, você pega a China teve 60 casos por milhão e teve 3 mortes por milhão. Você pega o Japão não fez nem 30 mil testes por milhão. E ele tem uma mortalidade muito baixa, está na faixa de 10 mortes por milhão. Então, aparentemente, o que faz diferença é você não deixar as pessoas pegarem a doença. Por isso que quando você vai tentar arrumar, quando você vê que a mortalidade está aumentando, você já está no fim do processo. Isso não vai mudar mais nada, porque a situação já está instalada. E aí você volta tudo e aquilo melhora, porque essa parte da contaminação, ela está relacionada, uma das itens que está ligada é com quantas pessoas você se relaciona. Se você afasta as pessoas, essa contaminação cai. Eu posso citar outro exemplo para a gente comparar. A Argentina fez um dos maiores lockdowns da história do mundo. A Argentina, quando reabriu, ela hoje passou o Brasil em mortalidade por milhão. Ela é maior do que o Brasil em morte por milhão. Ela passou acelerado para o Brasil, porque se você isola, mas depois quando você volta, você não mudou o que você está fazendo, você faz a mesma coisa, volta tudo que era antes. Eu tenho uma amiga, vacina, só para ilustrar, eu tenho uma amiga que mora em Singapura, ela recebe um token ativado por Bluetooth. Quando ela entra nos lugares, esse token avisa onde ela está e ela recebe no celular um aviso. Você está num local que não recebeu ninguém que tenha sido contaminado por coronavírus na última semana. Então, assim, o rastreamento da população inteira, claro, estamos falando de uma população de 6 milhões de pessoas, mas
Enfim, é uma maneira de você fazer o rastreamento e os exames das pessoas que passam pelo local onde alguém um dia esteve contaminado. Quer dizer, é outro tipo de controle. O Brasil, como o senhor disse, está muito atrasado, está fazendo... Agora, eu recebo uma pergunta aqui do GM Araújo. Ele diz, ampliar a validade do vencimento dos testes coloca em risco quem será testado, quem porventura vier a fazer esses testes PCR que estão para vencer em dezembro ou janeiro? Existe isso de ampliar a validade por canetada? Doutor João Gabardo e doutor Nelson. Não. Acho que eu não posso comer. Acho que o João, se o Gabardo quiser falar, o Jean também. Não, isso existe. Muitos medicamentos sofrem esse processo. Se ele tiver a sua validade ampliada, é porque a Anvisa fez os estudos necessários e confirmou que mesmo com esse aumento do tempo de validade, os resultados não são prejudicados em função deste período. Ok. Isso é ok. Mas existe uma outra possibilidade que eu acho que não está sendo levantada. Essas grandes aquisições, quando são feitas através da Organização Mundial da Saúde, e esses testes foram feitos, é muito comum uma negociação com o próprio fabricante para que o fabricante, ao invés da gente fazer uma ampliação da validade, ele faça uma substituição, porque o fabricante ele pode receber isso e fazer uma troca, mesmo que fosse com valores muito mais baixos, há possibilidade de fazer uma substituição. Mas tem a dó, hein? Comprar um negócio que está perto do vencimento, qualquer dona de casa não faz isso no supermercado. Mas não é, porque estava perto do vencimento, é porque o vencimento é muito pequeno, 6 meses o vencimento. Ui, mas 6 meses não dá para distribuir um negócio no meio de uma pandemia, Normalmente os medicamentos têm um prazo de validade bem maior do que esse. Mas fica essa possibilidade de fazer uma negociação com o fabricante e fazer uma troca, uma substituição. Esperamos que os recados sejam dados. Aqui o Matheus Cardoso quer saber, no cenário mais positivo, quando a gente volta à normalidade no Brasil? Vamos lá, normalidade só com vacina. Enquanto nós não tivermos vacina, vamos ter que continuar usando todas as medidas sanitárias que nós já vimos. Nós temos que entender que assim como o vírus da gripe, o H1N1, em 2009 veio para ficar, o coronavírus também. Então, enquanto nós não tivermos uma vacina e a população imunizada, quanto mais vacinas, maior parte da nossa população estará protegida. Então, temos que aguardar. Doutor Nelson Teich. Eu te ouvi, Núria. Eu achei que esse dedinho era eu quero falar. Aqui é igual classe de escola também. O Marcel pergunta se existe a confirmação de que os nossos pets podem estar infectados e contaminando seus donos também. Existe? Na verdade, assim, o coronavírus dos animaizinhos, dos pets, são diferentes e não são transmissores para os seres humanos e vice-versa. O Vitor Salvador diz o seguinte, por que Ribeirão Preto passou da fase vermelha para amarela sem ter passado pela laranja? Gabardo. Quando que isso aconteceu? Quando que isso aconteceu, Vitor Salvador? Você que está falando de Ribeirão Preto, existe a possibilidade de alguma cidade passar da fase vermelha para amarela sem passar pela laranja? Os indicadores, eles não têm essa obrigatoriedade de uma transição de todas as fases. Se na avaliação feita em relação à transmissibilidade da doença e em relação à oferta de leitos, à disponibilidade de leitos, ele pode passar, sim, do laranja para o amarelo. Porque o que a gente quer com essa classificação? A gente quer ter segurança que a população vai ter assistência. Não vai acontecer o que aconteceu em Manaus, não vai acontecer o que aconteceu em Belém, não vai acontecer o que aconteceu na Itália, em Nova York, que as pessoas morreram sem assistência. Então esse é o primeiro indicador. O segundo, aumento da transmissão da doença. Se a região está apresentando dados mostrando que a transmissão está baixa e ela tem capacidade
qualidade de atendimento, não tem por que mantê-la numa fase inferior. O Medeiros pergunta o seguinte: como é que uma pessoa assintomática transmite o vírus? Se ela não espirra, se ela não tosse, qual é a forma dessa pessoa transmitir? Por exemplo, eu fiquei assintomática vários dias, mas eu já sabia que poderia estar porque meu marido parou de sentir o cheiro, então eu já me recolhi. Agora, por exemplo, não estou espirrando, não estou tossindo. Se eu estivesse com o vírus, eu estaria transmitindo de que maneira sem tossir ou espirrar? O que a gente entende é o seguinte: são vírus respiratórios. E até um período de 24, 48 horas antes dos sintomas apresentarem-se, se manifestarem, como dor de garganta leve, nariz entupido, antes disso, ele se multiplica especialmente na garganta. Então, à medida que as pessoas vão falando, respirando, assim, essas gotículas de saliva vão sendo lançadas ao ar. E, por isso, a máscara como anteparo, por isso, a distância entre as pessoas, tudo isso é uma proteção. É isso, gente. Quando você pede uma pizza, e fala o P e solta as gotículas, você já está transmitindo. Não é só com um beijo na boca, não.